Quando uma parturiente se dirige a uma maternidade para ali realizar os trabalhos de parto, se costuma dizer que aquela mulher foi dar à luz. Imediatamente a este fato, os amigos, os parentes, também propagam a notícia de que aquela pessoa deu à luz. Nós somos chamados não apenas à vida, mas à luz. Não à luz deste mundo, porque a luz deste mundo ela tem ocaso. O sol possui o seu declínio, o sol se põe e dá lugar não apenas à noite, mas à escuridão da noite. A luz deste mundo, portanto, é provisória. Quando nós nascemos, quando nós chegamos a este mundo, nós somos chamados à luz da vida. A luz da vida é uma coisa, a luz do mundo é outra. A luz do mundo se apaga, a luz da vida também, para os que não têm fé. Para os que têm fé, não apenas vimos a luz do mundo, mas nascemos para a luz de Cristo. E por isso toda pessoa, toda criança ou adulto, quando é batizado, os padrinhos, os pais, recebem em lugar da criança, ou em sendo adulto, recebe ele mesmo uma vela. Uma vela. Aquela vela recebida no dia do nosso batismo, o sacerdote disse em oração aos nossos pais e padrinhos: recebam a luz de Cristo. Esta luz vos é entregue para que a alimenteis. Por isso esforçai-vos, para que esta criança caminhe na vida como filho da luz. É por isso que nós acendemos velas, porque queremos recordar que não apenas viemos à luz deste mundo, que não somente a nossa vida deve ser luz, mas Cristo é a nossa luz. Tanto assim, que um dos símbolos mais significativos da Páscoa é o círio pascal. É uma vela, aquela vela grande que não apenas simboliza, mas significa o Cristo luz, o Cristo que nos ilumina, o Cristo que nos conduz. Por mais que nossos aparelhos de celulares tenham uma lanterna, eles têm bateria, e a bateria se acaba. E nós sabemos por experiência, mesmo dentro das nossas casas, o que significa a escuridão, o que significa caminhar no escuro. Cristo vem, cumprindo a profecia de Isaías, como sendo a luz. Deus, terceira pessoa, Deus Espírito Santo, é aquele que nós invocamos como sendo a nossa luz, para nos iluminar, para nos conduzir, para nos fazer enxergar, antes de tudo, a presença de Deus. O profeta Isaías falava na primeira leitura de uma região, povo de Zabulon, de Neftali. O Evangelho de São Mateus falava também da Galileia, Galileia dos pagãos. Se costuma afirmar que a ignorância é uma escuridão, mas o paganismo é uma escuridão ainda maior. E o que dizer do ateísmo, da negação da existência de Deus? É uma treva. A idade das trevas é a idade em que o ser humano, é o tempo em que o ser humano se afasta de Deus, nega
a luz divina. Quando rezávamos o Salmo, estávamos exatamente afirmando o contrário disso, da negação de Deus. O Senhor é minha luz, o Senhor é a minha luz e salvação, o Senhor é a proteção da minha vida. Esse é o contrário do pagão e do ateu. É aquele que sabe que um dia seus olhos irão fechar. E se não fecharem espontaneamente, no último segundo, no derradeiro instante da vida, outra pessoa virá e fechará os nossos olhos. Num outro salmo, se não me engano, o Salmo 11, o salmista fazia um pedido a Deus: Senhor, não deixeis que se me apague a luz dos olhos. Quantas pessoas que pela tristeza, pela doença, pela depressão, perderam o brilho no olhar. Quanta gente que deixou de enxergar a vida com alegria, porque também deixou de enxergar a Deus. Não permitais, Senhor, que se me apague a luz dos olhos. Todas as luzes possíveis e imaginárias deste mundo são apagadas. A única luz que permanece é a luz de Deus. Por este motivo, no derradeiro instante da nossa vida, na hora da nossa morte, feliz de quem tem uma boa morte, feliz de quem morre rezando, feliz de quem morre assistido, e alguém entrega uma vela para dizer: você viveu a sua vida iluminado por Cristo pela fé. Você procurou a luz de Deus durante a sua vida. Agora, nesta passagem, para o mistério e o desconhecido, você recebe também uma vela, uma luz. Ela vai te iluminar agora quando você fecha os olhos e não é capaz de enxergar mais nada. Essa luz vai te conduzir àquele que é a luz que não se apaga, luz eterna e definitiva, a presença de Deus. E é por isso mesmo, queridos irmãos, que Jesus, andando na Galileia, no lugar dos pagãos, às vezes é interessante que a gente quer ser luz no meio de pessoas que já são iluminadas na igreja. Mas a dificuldade maior, o desafio maior é a gente ser luz no mundo, luz em meio às trevas, luz na Galileia dos pagãos, naqueles lugares que as pessoas, não pela moda, mas pelo vício do pecado, usam óculos escuros, que não é apenas um óculos com armação, é a lente da escuridão mesmo, de quem não deseja enxergar a presença de Deus. Ser luz nestes lugares, ser luz para estas pessoas, como é difícil. Ao longo do mar da Galileia, Jesus encontra dois pares de irmãos. Aqueles 4 primeiros discípulos, exatamente aqueles com os quais Jesus sempre iria contar nos momentos de maior intimidade. É interessante notar que o relato dos evangelistas, por 2 vezes, nas 2 ocasiões em que Jesus lhes fazia um convite imperativo: segui-me, se diz que eles imediatamente seguiram a Jesus. Imediatamente seguiram Jesus. Não deixaram para depois, não deixaram para amanhã. Amanhã pode ser um dia que não aconteça
em nossas vidas. Amanhã pode ser um dia que não existe. Amanhã pode ser muito tarde. Seguir a Deus, mudar de vida. E o anúncio de Jesus era exatamente esse: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Quantas vezes, e aqui dou um testemunho público, quantas vezes penso diante de Deus, nos momentos de oração e sobretudo nos momentos das minhas confissões sacramentais: quanto tempo terei para me converter? Porque, Senhor, não me converto de uma vez? Porque é tão dura, é tão difícil a conversão do ser humano. Como é difícil. Mas é assim que Deus vai nos chamando. É assim que Ele vai nos mostrando também o exemplo daqueles que imediatamente o seguiram. Porque tiveram uma coragem, tiveram uma força, tiveram uma graça de Deus, de deixar tudo, de deixar uma vida vazia, de deixar uma vida cômoda, de deixar uma vida falsamente feliz, para encontrar a felicidade suprema e a luz verdadeira. Que não se apague a luz da nossa fé, que jamais se apague o brilho do nosso olhar, mas que nunca se apague em nossa vida a luz de Deus. Amém.